Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Helena Brasil. Falando ainda do seu Francisco, Zezé de Camargo chora ao falar sobre o falecimento do pai, o seu Francisco, durante o velório. Ele diz que ele está emprestando o pai um pouquinho para Deus. Gente, o Zezé, ele disse ainda até o momento da reportagem que eu estava vendo, que ele não havia conseguido se aproximar do caixão, porque quer manter na memória dele a imagem alegre que ele tem do pai, o seu Francisco. Aos 83 anos aí, gente, com uma vitalidade, com uma força, o Zezé conta que mesmo ele estando debilitado a semana passada, quando ele foi ver o seu Francisco lá no hospital, o seu Francisco conseguia fazer piadas ali sobre o que ele estava passando ali no hospital. Quer dizer, ele tinha uma força interior muito grande que ele até conseguia ali fazer piada do momento que ele estava passando. De tão maravilhoso e forte que era o pai, Zezé de Camargo conta em uma entrevista. Ele chora ao falar do falecimento do pai lá em Goiânia. Segundo o cantor, as lágrimas vieram por saber que não veria mais o sorriso do pai que ele tanto gostava. Estou emprestando um pouquinho para Deus. É um ser muito especial e está deixando um exemplo na terra, disse ele. Eu escrevo um livro só de causos e piadas do meu pai. Não cheguei perto do caixão até agora. Quero guardar esse espírito alegre que ele sempre foi. Se existe um céu, ele está lá nesse momento, afirmou aí Zezé de Camargo. Ele fala, gente, que o seu Francisco estava lutando há muito tempo contra algumas doenças. Por exemplo, como o efizema pulmonar. Ele fala que fazia 30 anos que ele não usufruía tanto do pai. Por causa das circunstâncias da vida, shows, ficava na estrada direto, né? Por incrível que pareça, a doença que está assolando aí o mundo acabou me dando um presente. Quando você recebe essa notícia, é muito dolorido. Por mais que eu tenha curtido meu pai, não tem palavras que conforte nessa hora. O meu pai sofreu o que meu pai sofreu, o que ele lutou pela vida. Eu ouvi profissionais de saúde dizerem que trabalhavam lá há mais de 15 anos no hospital, que nunca viram uma pessoa tão resiliente, que lutou tanto pela vida. Ele era igual uma fênix. Renascido das cinzas, conta Zezé. Meu pai deixa um exemplo de humildade, de caráter, de que é preciso acreditar num sonho e que a estrada que a gente trilha tem que ser do bem, de honestidade. E não deixou isso só para mim, mas para os filhos, para a família, deixou para o Brasil inteiro. Foi um exemplo de que sempre é possível sonhar e realizar, afirmou Zezé. Lembro do meu pai indo para a roça para ganhar o nosso sustento. Eu escutava os passos dele na minha janela. Não teve uma noite em que eu fui dormir que eu não vi o sorriso do meu pai. Vai continuar sendo assim. Por isso eu não quero me aproximar e ver meu pai ali no caixão. Eu quero lembrar do meu pai como eu me lembro quando a gente ainda era lá no sítio, quando a gente eram todos pequenos, eu já trabalhava para ajudar meu pai. Mas chega um momento que você não sabe se você está fazendo bem para a pessoa, usando tantos artifícios de remédios e equipamentos, que você se pergunta se não está judiando. Eu não sabia se era para ele ficar mais com a gente ou não. Zezé conta da dificuldade, gente, que eles tinham quando eles eram bem pobres. Ele conta que ele estava deitadinho na cama dele, ele ouvia o pai passar ali do lado da cama dele, do lado de fora da casa, bem cedinho para ir trabalhar. Ele se perguntava, por que meu pai tem que trabalhar tanto? Ele conta que o pai dele fazia café, gente, para ir trabalhar com a borra do café do dia anterior. Ele fazia aquele cafezinho, tomava e ia trabalhar. E ele prometeu para ele mesmo, um dia ele ia dar uma vida maravilhosa para o pai, e ele deu tudo que ele pôde para o pai e disse que vai dar para a mãe. Porque ele fala, são 8 filhos que eles tiveram, então os filhos têm que cuidar da mãe da melhor maneira possível. Ele vai colar na mãe, vai estar sempre perto da mãe para ajudar a mãe em tudo que for possível, porque ele já fazia isso
também, diz ele. Ele fala que quando ele chegava perto dos irmãos, ele falava, gente, que o pai parecia uma vela com aquela chama tão fraquinha, que cada vez que ele via o pai, ele sentia aquela chama menos acesa a cada dia que ele via. Então, foi assim, gradativamente ele vendo o pai dele assim se definhar. Ele conta que o pai dele não tinha mais lugar onde colocar agulha para aplicar uma injeção, de colocar um aparelho. Então, ele não sabe, na época que ele via isso acontecer, por que que eles estavam assim, fazendo ele ficar vivo há tanto tempo se ele estava sofrendo tanto. E aí ele que o irmão dele ligou para ele ontem à noite, umas 11 horas da noite, dizendo: "Tá na hora de você vir para Goiânia". Aí ele falou que aí ele desabou e está desabado até agora. Ele teve que ir para São Paulo, né, gente? Então ele veio de São Paulo correndo para Goiânia novamente. Muitas coroas de flores ali, gente, nos sentimentos ali para a família Camargo. Edson e Hudson, Chitãozinho e Chororó. A Zilu Camargo também mandou, olha, para quem ama, não existe adeus, somente até breve. Zilu Camargo e família. Também Daniel e família. Muitas pessoas mandando ali os sentimentos à família Camargo. Outra notícia que eu gostaria de passar para vocês é como a dona Helena ficou sabendo aí do falecimento do senhor Francisco lá no hospital. Que a dona Helena Camargo estava dormindo quando o seu Francisco faleceu, que a família preferiu esperar que ela acordasse naturalmente para dar a notícia. Então ele conta que a mãe deles, a dona Helena, só foi informada aí do falecimento do seu Francisco quase 12 horas depois dele ter sofrido aí uma parada cardiorrespiratória, porque ela estava dormindo, eles não quiseram acordar a dona Helena. Segundo a família, como ela estava dormindo quando o seu Francisco faleceu, eles preferiram esperar que ela acordasse naturalmente nessa terça-feira de manhã, dia 24, para dar a notícia. Ela ficou sabendo por volta das 10h30 da manhã. A dona Helena chegou ali ao velório às 11h25 da manhã, com a Vanessa Camargo ali, junto com o Zezé, Graciela e Lacerda, no cemitério Jardim das Palmeiras. Muito triste, né? Zezé de Camargo ali foi às lágrimas numa entrevista dizendo que ele vai sentir muita falta do sorriso do pai dele, que ele não tinha uma noite que ele fosse dormir que ele não lembrasse o sorriso do pai. Ok, gente, era isso que eu queria contar para vocês.